Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente vai falar de um tema super bacana, empréstimos com garantia em Bitcoin e outras criptomoedas. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu queria chamar a nossa co-host, Patrícia Elo. Tudo bem por aí, Pati? Oi, Marcelo, tudo? Tô super animada aqui com esse bate-papo, né? É o assunto que eu amo aqui, o assunto do momento, né? Então vamos lá, quer apresentar aí o nosso convidado? Legal. Vou sim. Bem, a gente tem a honra aqui, o enorme prazer de receber o Rafael Isidoro, que é CEO e cofundador da Rispa. Rafael, cara, obrigado demais aí por aceitar o nosso convite e, se possível, a gente já começa aqui com você contando um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você, de onde você veio, né, até esse momento teu aí como CEO da empresa. Por favor, cara. Valeu, Marcelo. Obrigado aí, Patrícia, pelo convite. Pô, super feliz aí de participar desse podcast. Primeiro, eu queria parabenizar vocês aí pelo trabalho. A gente sabe que esse tipo de conteúdo é muito importante no Brasil, né? É uma coisa que eu sempre costumo falar que o maior conteúdo de todos é justamente a educação financeira, né? Educação financeira que a gente não se vê na escola, não aprende em lugar nenhum. Basicamente, ou aprende com os Verdade. pais ou aprende na raça, né? Então, Muito na raça, Rafa, muito na raça. exatamente. Exatamente. Ou ver o pai se dando mal e aprende na raça com o pai, né? Também acontece Isso, muito. é isso aí. Acho que é a maioria aqui da população brasileira. Exatamente. Então, assim, é bem legal ver esse tipo de conteúdo quando a gente fala de fintechs, quando fala de produtos financeiros em gerais, né? As fintechs vêm muito disso, né? De justamente tentar trazer produtos ali fora da caixinha, né? Fora daquele tradicional e no final quem ganha é justamente a população, né? Então, obrigado e parabéns aí pelo convite. Sobre mim, eu não sou de economia, não sou de administração, eu vim de computação, né? Eu sou um cara de mais de 20 anos aí nessa área de tecnologia, uma coisa que sempre gostei bastante ali, sempre atuei ativamente nesse mercado, né? De códigos e desenvolver sistemas, desde ali da década de 90, não vou revelar a minha idade aqui, mas já dá para ter uma ideia, né? Falando sobre isso. Mas eu quase sempre tive muito ativo em produtos financeiros, né? Então, sempre prestei muito serviço para grandes financeiras do país, trabalhei ali por diversos projetos bancários, ou fazendo integrações bancárias, conciliações entre instituições e tudo mais. Então, foi uma área que eu caí meio que de paraquedas, né? Como eu não vim de economia, não vim de administração, não entendia muita coisa e fui meio que obrigado a aprender, né, justamente para desenvolver software, né, desenvolver ali sistemas para essas plataformas. E foi uma coisa que eu me apaixonei, gostei bastante, né? Sempre comecei, no começo era meio receoso, mas depois você vai aprendendo a gostar daquilo e cada vez mais isso foi entrando na minha vida pessoal e profissional, né? E assim, quando foi mais ou menos em 2000 ali e 10, eu trabalhava por 2010, 2011, eu trabalhava na uma grande consultoria de software, né? E aí a gente estava desenvolvendo diversas frentes de crédito ali para algumas financeiras, né? Tinha integrações de portais ali automotivos e tudo mais, onde as pessoas queriam fazer ali essas integrações. E pouco tempo depois, ali 2013, mais ou menos, começo de 2014, foi quando surgiu ali aquele arranjo de pagamentos do Banco Central, né? Onde ele de fato liberou ali as instituições de pagamento a serem constituídas no país e tirou aquele monopólio, né, dos grandes bancos, vamos dizer assim, onde qualquer empresa não, né, porque tem um custo relativamente elevado para as startups convencionais, porém assim era liberado que mais empresas conseguiriam adentrar esse sistema, né, criar, por exemplo, gateways de pagamento, maquininhas e tudo mais. E o que foi interessante nessa época é que eu estava justamente nessa instituição, né, nessa plataforma ali onde a gente estava desenvolvendo produtos de crédito e tudo mais, me colocaram nessa frente de criação de produtos institucionais bancários, né? E eu lembro que ali, estou falando de 2014, mais ou menos, eu lembro que nessa época parecia, não sei se você se recorda daqueles momentos de compra coletiva que a gente teve ali em 2009, 2010, Lembra o onde peixe urbano, aquilo? exatamente veio o Groupon, depois veio o Peixe Urbano, né? Fez um sucesso gigantesco no Lembro. país. Menos de um ano depois, tinham mais de 1.000 sites de compras coletivas. Era compra coletiva de Verdade. produtos pet, de produtos ali naturalistas, tinha de tudo que você imaginava. E foi meio que esse movimento que aconteceu ali em 2014 com instituições financeiras, né? Quando teve esse arranjo do Banco Central,
surgiram uma infinidade de produtos lá, de empresas querendo desenvolver ali gateways, maquininha, integração de pagamento, querendo fazer o seu próprio PagSeguro, o seu próprio PayPal ali e tudo mais, né? E aí, um parênteses que foi nessa época, a gente tinha o nosso grupo, né? A gente tinha os fóruns de discussões ali de produtos e tecnologias financeiras, e eu lembro que um desses fóruns alguém comentou sobre Bitcoin, né? Isso ali em 2014, mais ou menos, e me lembro como se fosse hoje esse dia, é um arrependimento que quase todo mundo tem, né? Quando lembra do passado de Bitcoin. Você Mas não comprou? não, então, olha só o que aconteceu. Quando ele falou nesse fórum, na minha cabeça, Bitcoin era só mais uma empresa querendo entrar no arranjo de pagamentos do Banco Central. Era mais uma startup ali tentando criar alguma coisa nesse ecossistema. Claro que assim, isso foi por pouco tempo, né? Porque aquela palavra foi surgindo cada vez mais na minha frente, né? Foi quando eu, de fato, comecei a mergulhar um pouco mais e entender o que era tudo aquilo, né? Rafa, comigo naquela época, eu trabalhava num bancão, era o quê? Assim, um cara que falava Bitcoin, nossa, manda aprender e ferra a conta. Assim, Exatamente, não, eu já passei por isso, inclusive. Era bem. Assim, não faz tanto tempo, né? Até a gente está falando aí de não, pré-pandemia, né? Parece que o pós-pandemia que melhorou muito esse verdade. ecossistema de ativos digitais no mundo inteiro, né? Começaram a falar muito mais sobre isso. Mas, assim, foi bem interessante que ali em 2015, mais ou menos, né? Que foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse mercado, e foi justamente no mesmo tempo que eu estava saindo ali dessa consultoria de software e já com alguns amigos ali para a gente tentar estruturar já estava começando aqueles termos de o hype de fintechs no Brasil, né? Começando a chegar aqui, o Nubank meio que cavou o cenário, né? Cavou o mercado ali no começo, o Nubank, depois vieram algumas outras. E aí já estava começando a se falar sobre esse mercado de fintech no Brasil, que era coisa que ninguém falava, né? Falava-se muito sobre startups financeiras, né? Startups de tecnologia, onde você usa produtos financeiros e tudo mais, mas o termo fintech mesmo começou a chegar ali em 2014, 2015. E conversando com alguns amigos, eu estava já de saída dessa consultoria, a gente resolveu fundar ali uma startup, né? Que foi uma das primeiras fintechs ali do Brasil. Eu lembro que tem o Radar, né? O Radar Fintech Lab ali na época, eram apenas 5 empresas, né? A gente era a quinta, né? Na final de 2015, mais ou menos. E aí, com startup, eu estou falando que o Nubank ainda era considerado uma startup na época, uma fintech, né? Aí você tinha a Banco Fácil, né? Que hoje é a Acreditas. Na época era só um marketplace de crédito. Tinha a Biva, que era uma outra que foi vendida para PagSeguro. Aí eu não me recordo do outro, e a gente. Né? Então a gente montou foi a Noverde, né? Foi uma startup de crédito pessoal, ali a gente fazia microcrédito, né, para classe C e D. Fazia porque eu não estou mais lá, a empresa ainda existe, tá? Foi vendida para a Dots, inclusive, recentemente, mas aqui eu já não estou, por isso que eu falo no passado, mas ainda está firme e forte lá, startup fintech, está super bem. E aí, o que foi legal nessa época foi que nem eu falei, eu sempre trabalhei em produtos financeiros, né, principalmente produtos que envolviam crédito, mas uma coisa é você chegar ali, por exemplo, numa grande instituição financeira, criando novos produtos, né, novas ideias. Outra coisa é você ali pegar o machado e começar a carpir tudo com a mão, né, fazer tudo sozinho, porque não tem nenhuma instituição por trás. Então foi um desafio mega interessante assim que a gente passou na época, e ainda mais no momento ali que fintech ainda não era algo tão disseminado no país, né? Então, até para fazer parceria com instituições, com mercado financeiro tradicional, para conseguir estruturar um FDIC, por exemplo, pô, foi um sacrifício, coisa que hoje qualquer fintech dá um estalo no dedo e já consegue. Então, a gente até abre um pouco sobre esse assunto mais para frente, porque eu passei a mesma situação também com a Rispar por conta de cripto, né? Por causa de Bitcoin e tudo mais, mas enfim. E aí, passando alguns anos, né, foi nesse período que a gente estava lá com essa fintech, pô, aprendi muito mais sobre mercado de crédito no geral, entender toda a estrutura, né, todo o ecossistema do zero ali, basicamente. A gente pegou produtos do zero, fez ele nascer, crescer, a gente tomou muita porrada, inadimplência, aí melhorar a credit scoring de todo mundo, aí criar scores alternativos e etc. E deu para aprender muita coisa. Foi justamente nesse momento que eu também estava aprendendo mais sobre ativos digitais, né? Aprendendo sobre Bitcoin, estudando mais sobre criptomoedas. Ô, Rafa, você falando até assim da evolução, deixa eu aproveitar aqui o gancho que você está falando, né? Claro. E assim, até para eu poder entender, né, a evolução da modelagem ali de crédito, o que que você conta aqui para gente, né? Como que evoluiu aí com, putz, com essa quantidade de dados hoje que a gente tem, né? Hoje em Você que dia. hoje dá para Pode saber fazer. tudo ali se o cara paga ou não paga. Hoje em dia eu falo que assim, hoje em dia tá
tá lindo, né? Ainda mais o Open Bank, né? O Open Bank ele facilitou muito você conseguir fazer scoring de pessoas que eram inacessíveis antigamente, né? Então, assim, Uhum. ali quando a gente começou, por exemplo, lá na época da No Verde, a gente tentou atacar justamente um público que não era atacado, né? Que era a classe C e D. A gente tentou dar crédito para classe C e D que tinha geralmente score ruim, ou estava negativado, ou não estava negativado, mas não tinha histórico de crédito, por exemplo, que é aquela pessoa que pega o cartão da primo para usar, depois pega o cartão do tio e assim tem 100 cartões ali e a ideia era tentar refinanciar essas dívidas dos cartões que na época ainda era aquele rotativo altíssimo, né? Ali em 2015 ainda não tinha saído aquela regulação do Banco Central, onde você limitava para virar parcelado e tudo mais. E, e assim, o grande desafio nosso, né, foi justamente conseguir modelar inicialmente essas safras iniciais. Né? Por quê? Porque naquela época você tinha o seguinte: você poderia chegar aí num birô de crédito tradicional, o Serasa, o Boa Vista e tudo mais, e para todas esses birôs de crédito, essas pessoas têm score ruim. Por isso que elas não conseguem crédito em outras Uhum. instituições. Né? E o que a gente queria era justamente pegar esse público e como que a gente consegue olhar outros dados, né? Tentar fomentar algum score alternativo que as instituições tradicionais não estão olhando e a gente consiga ali tentar mensurar, né, algum histórico, tentar fazer algum teste, né? Não sei se você trabalhava com dados lá no banco, não sei como é que é o seu background. Eu sempre gostei, eu sou entusiasta, já fiz curso de analytics. Me conta assim, qual é alguma variável que vocês analisam, assim, super diferente? Conta aqui Não, pra então, gente. aí esse foi o ponto, porque assim, no começo, para você conseguir ter um dado ali, para você conseguir ter backtest, né, fazer backtest em análise tradicional, você precisa já ter tido um histórico, né? E a gente começou ali a tentar olhar variáveis alternativas sem histórico. Então é o que eu falo, as primeiras safras foram crédito Silvio Santos, né? Onde assim, dá o dinheiro, vamos esperar maturar e vamos ver o que acontece, entendeu? Foi muito assim, um Minha Nossa período, Senhora! foi nessa linha ali, a gente olhava basicamente as informações de birôs tradicionais, né? Tentava ali pontuar algumas informações nessa linha. Aí a gente fechou por região também, né? A gente começou com uma região só aqui de São Paulo, por exemplo, e algumas regiões exclusivas ali. E aí começamos, por exemplo, a analisar nessa época. Era um aplicativo do Android, né? Nessa época ainda podia, não tinha LGPD, não tinha nada disso. Depois foi ficando um pouco mais complicado esse tipo de scoring alternativo, né? Mas, por exemplo, você deixava lá a localização ligada o tempo inteiro, aí via se a pessoa era uma pessoa de rotina, então ela ia casa, trabalho, trabalho, casa, ou se era uma pessoa que cada hora estava num lugar diferente. Então, assim, você vai olhar diversas Se informações era muito nessa linha. baladeiro, vocês não davam crédito. Não era nem nessa linha, é que a gente começou a olhar várias informações para tentar, na maturação dessa safra, tentar gravar algum dado alternativo Aham. ali. Ver, pô, tem aqui um grupo de pessoas, por exemplo, que são rotineiras, elas tendem a pagar mais em dia, por exemplo. Ou, sabe, tentar. Claro que você pegar um dado isolado, ele não diz muita coisa, né? Você tem muito falso positivo. Mas a ideia, Mas eu só dei o exemplo porque é só gostei pegar dessa isso num análise, assim. bolo, pegar isso num bolo de outras informações e tentar trazer isso para alguma safra, algum dado mais Não, relevante mas um para a bom gente ceder esse insight, né? crédito, né? O cara Hum. rotineiro ali, com certeza ele tem aquele, né? Mais Putz, regradinho, né? A pessoa mais ali que, pô, costuma gostei. geralmente pagar a conta em dia ou não. Enfim, tem várias outras. Aí a gente foi Legal, abrindo legal. cada vez mais. Inclusive, a gente começou a evoluir esse score. A gente fez uma parceria na época com o Serasa, né? O Serasa, ele começou, foi em 2016, agora não vou recordar exatamente o ano, quando eles fizeram tava construindo o portal Ecred, né, deles, que era aquele marketplace de crédito, e eles estavam justamente tentando pegar birôs alternativos, né, fugir ali do tradicional, que eles viram essa tendência de fintechs na época, tudo mais, e eles entenderam essa necessidade de mercado, então eles começaram a fazer parcerias com algumas dessas fintechs, a gente estava incluso nessa lista, justamente para tentar estudar esses scores que a gente estava criando, né, esses dados ali alternativos que a gente estava olhando na época para tentar escorar aquele cliente. E foi bem legal, assim, foi uma experiência bem interessante. E, assim, foi passando o tempo, né? A gente foi entendendo outros mercados. Isso falando da Noverde ainda, a empresa acabou que evoluiu para produtos ali também de CDC, de entendeu que tinha essa necessidade para esse público que não tinha acesso essa classe de ativos. E aí teve ali uma saída para a Dodge, foi no começo do ano passado, mais ou menos. Né? A Dodge adquiriu toda a empresa ali, que pô, agora é a Dodge Noverde, né? Que eles estão fazendo
alguns produtos nessa linha com a base de usuários que eles têm atualmente. E assim, resumindo assim, falei pra caramba, né? Eu falo muito, gente. Você pode me cortar a qualquer momento aí e perguntar que, senão eu não paro de falar. Você é de E aí gêmeos? Tô brincando. quase isso. E aí nessa época, o que aconteceu? Foi justamente esse período que eu estava estudando ativos digitais, estudando já criptomoedas ali, já fazendo alguns projetos ali por fora e tudo mais, né? Mais pro hobby mesmo, né? E assim, um problema que eu sempre senti na Noverde, que pô, é um problema latente no Brasil, é que assim, quando você tem crédito sem garantia, não tem jeito, você tem juros altíssimos. Dificilmente você consegue ali reduzir taxa de juros sem ter nenhum lastro, sem ter nenhum colateral ali que viabilize aquela operação, né? E assim, eu comecei a tentar olhar esse mercado, né, de crédito com garantias, né? Olhar tipo, o mercado ali que garantias mais tradicionais, garantia imobiliária, por exemplo, que nem Acreditas já faz muito bem, automotivas, etc. E foi justamente nesse momento que eu já estava entendendo muito bem como funcionavam os ativos digitais, e eu falei, cara, isso aqui é a melhor garantia que existe, porque eu consigo liquidar isso no mercado mundial 24/7, diferente de um imóvel, por exemplo, que para liquidar é um processo complexo. O imóvel vai a leilão, você tem família morando, você tem que ter todo aquele processo de retirada, então pode levar em um ano e pouco. O automotivo, você tem N problemas, dependendo da região, você não consegue conceder aquele crédito, porque tem um alto nível de roubo, ou você tem que cobrir um seguro adicional naquele contrato, então não é todo mundo que consegue pagar aquele seguro, enfim. Todas as garantias mais convencionais, elas acabam que elas também são limitantes, né? Elas não são democráticas, né? Qualquer um consegue. Se eu tenho imóvel, eu tenho crédito. Não, não é assim que funciona. Se eu tenho um carro, eu tenho crédito. Não, também não é assim que funciona. Depende de N e outras variáveis. E com a criptomoeda não, né? Com Bitcoin não importa se a pessoa, importa que o ativo é o mesmo no mundo inteiro, né? E é um mercado que é 24/7, ele não para. Então, para o credor, isso é excelente, porque é uma garantia super líquida, a mais líquida que existe hoje em dia, né? Então, eu consigo automaticamente, reduzindo o meu risco, né? Eu tenho um ativo líquido, eu consigo reduzir minha taxa de juros, né? E eu consigo também pulverizar esse crédito, consigo dar esse crédito ali para qualquer pessoa que tenha Bitcoin, Agora, tenha sim, coisa criptomoedas leiga e tudo aqui. mais. Queria entender um pouco mais assim de processo. Como que você consegue segurar essa garantia? Como que é feita como que é feito isso, assim, para você segurar essa garantia, né? Porque o resto é tudo, a gente tem tudo muito formalizado, né? Sim, sim. E o processo é o mesmo, a formalização é muito parecida, tá? E isso é até um ponto interessante, só fazendo um parênteses antes de responder a tua pergunta, porque esse produto de crédito com criptomoedas em garantia, ele não é novo. Tá? Esse é um produto que já existe ali desde meados de 2016, 2017, já existem vários projetos, vários protocolos, né, que a gente fala de protocolos descentralizados, né, finanças descentralizadas e tudo mais, Uhum. são os DeFi, né, projetos DeFi, eles já existem no mundo inteiro ali, eles giram na internet, então já é um produto super ali Então, antigo eu nesse até vejo mercado lá super fora, conhecido. mas Uhum. aqui eu não sei, não conhecia, né? Exato, é justamente isso. Só que qual que é o problema desses produtos? É justamente a confiança, né? Então, por exemplo, Uhum. assim como o Bitcoin, assim como os ativos tradicionais, esses projetos geralmente eles rodam de forma descentralizada, não tem um banco por trás, não tem um ente por trás. Ele roda da mesma forma que a internet funciona, ali descentralizado igual o Bitcoin funciona. Só que o que acontece? Geralmente, a maioria desses projetos, você tem a sua dívida e o valor que você pega em alguma moeda que a gente chama de moedas estáveis, né, as stablecoins, que elas são lastreadas em dólar, né? Então, é o que a gente aqui do Brasil, por exemplo, pegando um crédito numa plataforma dessa, a gente está adquirindo uma dívida em dólar, né? Uma dívida numa moeda forte. E é o que eu falo, assim, uma coisa é você ter rentabilidade de dólar, é maravilhoso, né? Você faz investimento, está dolarizado, tudo mais, outra coisa, você tem uma dívida, né? Então, a sua dívida, ela sofre com câmbio também. Você pode apostar, né? Se o câmbio cair, beleza, minha dívida caiu com isso, se a dívida subir, se o câmbio subir, quer dizer, a minha dívida acaba também alavancando em cima disso. E fora outras coisas, né? Fora que a gente teve, nesse meio do caminho, de 2016 para cá, foi quando começaram a surgir esses protocolos descentralizados, essas empresas de crédito descentralizadas, e lá para cá tiveram N problemas. Empresas que tinham código quebrado e aí teve roubo de ativo digital, aí teve empresa que era simplesmente pirâmides financeiras, tinha empresa, teve de tudo que você imagina, e falar de pirâmide, esquemas Ponzi e criptomoeda, eu acho que até clichê, né? Todo mundo fala aí, quase
toda semana tem alguma notícia saindo na mídia falando sobre isso, né? Então, assim, foi justamente isso que a gente pensou. Pô, já estava de olho nisso e entendi que para trazer um produto desse aqui para o Brasil teria que ser regulado, teria que ser toda aquela estrutura que eu já tive a experiência de fazer lá na Novo Verde e tudo mais. Então, foi quando a gente buscou parcerias, instituições financeiras, né? Fazia ali um produto do crédito tradicional mesmo, onde eu consiga fazer uma emissão de uma CCB, onde eu consiga ali ter um laço, ter uma alienação, ter uma cessão fiduciária, eu tenho um FDIC na outra ponta ali que está dando fund dessa operação. Então, tem todas as instituições tradicionais, né, todo o processo tradicional de crédito. A diferença é o ativo que eu estou usando como colateral, né, que em vez de eu estar usando ali, está indo num cartório fazer um registro ali de uma alienação, por exemplo, ou está indo ali em algum outro processo fazer a alienação também, uma cessão fiduciária num crédito automotivo. Na prática, a gente está usando empresas que são trusts, né, americanas, lá nos Estados Unidos, tem algumas empresas que são trusts ali reguladas, para fazer essa custódia, né, desses ativos. Então, a gente atua com parcerias de custodiantes de ativos digitais que são regulados. Por exemplo, a nossa parceira é a BitGo, né? A BitGo, por exemplo, quase todos os fundos regulados do mundo utilizam essa plataforma, né? Inclusive os fundos brasileiros aqui utilizam. Geralmente você tem 3 plataformas, né? BitGo, Coinbase Custody ou Gemini. Quase todo mundo ali vai usar uma dessas 3 que são as reguladas ali nos Estados Unidos. Então, a gente sempre buscou trazer todas essas pontas reguladas, né? A gente tem parceria, por exemplo, com o nosso FDIC, que foi estruturado pela QR Asset. QR Asset foi uma das primeiras gestoras de cripto do Brasil, ali, regulado pela CVM. Inclusive, eles que criaram o primeiro ETF de Bitcoin brasileiro, né? Que foi listado ali distribuído em diversas plataformas. Então, assim, eles que são os gestores do nosso FDIC hoje. A gente faz ali as emissões de CCBs, né? Com diversas outras instituições financeiras. Então, toda essa segurança do mercado tradicional, a gente também tem. Todos aqueles instrumentos, eles também existem. A diferença principal do nosso produto hoje é que a liquidação. Então, eu consigo liquidar via tecnologia, né, automaticamente no mercado que é 24/7. Então, se de repente eu tive um problema e eu preciso liquidar domingo às 4:30 da manhã, por exemplo, o credor está seguro, né? Ele vai recuperar aquele ativo no D+1. E aí ele não tem risco de perda, né? Diferente de outros mercados onde você tem ali operações muito mais demoradas, muito mais complicadas e burocráticas, né, para realizar ali a liquidação do ativo. Ô, Rafael, Traduzindo, cara, desculpa, isso traduz em redução de taxa. Pode falar. Desculpa. só aproveitando também o que você está falando, e com a variação, cara, dessas criptos, né? Como é que isso funciona, né? Se subiu demais, caiu demais, como é que é o dia a dia aí para quem está tomando esse empréstimo? Excelente pergunta. Falando sobre o nosso modelo de risco, né? Como que funciona? Todo crédito com colateral, né? Todo crédito com garantia, você tem um termo que é muito comum que é o LTV, né? O Loan to Value, que é quanto que vale um ativo e quanto que você libera baseado naquele ativo. Por exemplo, se eu vou fazer um crédito imobiliário, minha casa vale R$500 mil, como exemplo aqui, e eu vou num banco e ele me empresta até 10% daquilo, 20% daquilo, eu vou sempre ter um valor, o meu ativo que está em garantia, ele sempre vale mais do que eu peguei emprestado, justamente para eu ter uma gordura de conseguir liberar, né, aquele ativo, efetuar uma venda daquele ativo para conseguir recuperar aquele capital emprestado. Agora eu quero saber, qual é esse? A gente empresta até 60% do valor do ativo. Então, por exemplo, se a pessoa deixa R$100 mil em bitcoins, por exemplo, na nossa plataforma, a gente empresta até R$60 mil em crédito para ela. Tá? Só que aí tem um porém, né? Um plus ali no nosso produto, que como o você comentou, assim, é muito volátil, né? Você tem um produto que é extremamente volátil. Então, ano passado, por exemplo, o Bitcoin ele caiu mais de 40%. Né? Então, como que funciona? Como que a gente trabalha com essa liquidação de LTV? Então, se de repente o preço do ativo começa a cair a ponto desse LTV bater 85%, a gente liquida na hora, entendeu? Então, assim, chegar a 85% é liquidado automaticamente. Né? E a vantagem é justamente que a gente consegue liquidar, porque o mercado, como eu falei, 24%. Então, a gente consegue segurar, bater aquele preço ali e garantir que ele não vai passar nunca de 100%. Né? Só que o que acontece? Por exemplo, o LTV ele é sempre o valor do ativo versus a dívida. Né? Então, se de repente cada parcela que eu estou pagando do meu empréstimo, lembra que a parcela, se for no modelo Price, né, que a gente trabalha com 2 modelos, o Price, que é mais tradicional aqui no Brasil,
E a gente também usa um modelo que não é muito comum no Brasil, que é o sistema americano de amortização, né? O SAA, que é aquele modelo onde você só paga os juros mês a mês, né? Então as parcelas ficam muito pequenas e na última parcela você tem aquela parcela balão, que eles chamam, né? A parcela balão onde você devolve tudo aquilo que foi emprestado, né? E mais os juros da última parcela. Então, assim, quando você vai diminuindo o seu principal, no caso do Price, esse seu LTV ele vai caindo automaticamente, né? Porque a sua dívida está diminuindo. Então, cada vez mais a chance de bater 85% é menor, né? Já no sistema americano, já ele é um pouco mais arriscado, que como você nunca está reduzindo esse principal, então, assim, a chance do período ali de maturação do teu empréstimo ele ser liquidado no meio do caminho por uma queda é maior. Porém, como que a gente faz, né, para o nosso cliente, até para ele não ser pego de surpresa? Hoje a gente empresta, que nem eu falei, até 60% do LTV. Mas o cliente não precisa pegar necessariamente 60%. Ele pode, por exemplo, querer pegar 40%, ou pegar 30%, ou 50%. Então, quanto menos ele pega, menor é os juros dele. Porque menor é a chance de eu ter que liquidá-lo no meio do caminho. Né? Então, assim, quanto maior a gordura, né, que eu tenho ali de diferença do que ele pegou emprestado e o 100%, menor vai ser a taxa de juros que a gente vai atribuir para aquele contrato. E aí, quando de repente o preço começa a cair, tem uma crise no mercado ali, o Elon Musk faz alguma piada, né, que acontece às vezes, e aí dá alguma crise no mercado, a gente começa a notificar o cliente, fala assim, ó, faça um reforço de garantia. O que é o reforço? O cliente ele pode adicionar mais colateral, né, adicionar mais ativos digitais ali como garantia daquele contrato, ou liquidar parte do principal. Então ele pode chegar, ó, e vou fazer um Pix agora de 10% ali do meu saldo devedor, por exemplo, que também reduz e rebalança esse contrato. Então ele pode fazer isso a qualquer momento, não só no momento de crise também. Inclusive tem cliente que quer se precaver, né, quer se prevenir ali de um possível momento, assim, eles vão pagando mais, até colocando mais ativos conforme eles vão comprando também, justamente para tentar ir diminuindo e cada vez eliminar mais esse risco de liquidação. Né? Então funciona assim. Então a gente, assim, de um lado, eu garanto 100% ali da recuperação para o credor, né? Eu falo, a única perda que a gente tem não é a perda do capital investido, seria muito mais a perda de oportunidade, porque o que pode acontecer é um contrato que estava ali garantido para pagar 36 meses de juros, ele pagou só 12 porque tive que liquidar no meio do caminho. Então, teve mais uma perda de oportunidade que uma perda de capital. E a gente não tem default, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem um FDIC ali com 0 default, praticamente. Né? Porque tudo que começou teve o risco ali em novembro, isso em novembro, que foi um dos maiores crashes ali, que teve a FTX, não sei se vocês acompanharam, uma das maiores exchanges do mundo quebrou, o mercado foi derrubado, a gente conseguiu liquidar os contratos que começaram a entrar nessa zona de liquidação, foram liquidados e o contrato 100% recuperado e o bem lá de volta no FDIC em D+1, entendeu? Então, assim, essa questão de controle de risco ela é muito segura, o que justamente proporcionado pelo mercado 24/7. Né? Então, esse é o tipo de coisa que o mercado 24/7 ele te beneficia e ele permite você criar esse tipo de produto. Né? Aí, cara, em termos de modelo de negócio, vocês ganham dinheiro como nessa operação toda, assim, na sua essência? Até que ele está perguntando o dinheiro, deixa eu perguntar, quanto é mais ou menos uma taxa de juros aí, assim, de um cara, um bom pagador, só para a gente entender. A gente não analisa o tomador, tá? Isso é um ponto importante. A gente só faz análise de PLD e KYC, né, que são obrigatórios ali para o Banco Central, para prevenir ali toda essa questão de fraude, etc. Mas a gente não faz análise de crédito no tomador. A gente faz análise nos ativos que ele está deixando em garantia. Né? Então, qual que é a velocidade que eu liquido e qual que é a raridade? Eu consigo liquidar? Tem mercado? Não tem mercado? É um ativo que é mais líquido, menos líquido? Ele é mais volátil, menos volátil? Né? Então, essa que é o que define a taxa de juros versus também o LTV que eu estava explicando. Então, quanto maior a gordura que se você deixa, por exemplo, o exemplo que eu dei de 100 mil reais em Bitcoin, você pega 60 mil reais, você vai ter uma taxa maior de quem deixa 100 mil reais em garantia e pega 30 mil reais. Né? Porque eu tenho uma gordura muito maior. O LTV ali de 30%, ele proporciona um juros menor. Hoje a gente trabalha com taxa a menor de 1,09% e vai até 2,99% ao mês. O Bitcoin seria quanto, assim, mais ou menos, já? Ele ficaria... não é só o ativo, né? Que nem eu falei. Se você pega, por exemplo, Bitcoin e você pega ali justamente 30%, 35% de LTV, você vai ter essa taxa menor ali de 1,09, por exemplo. Ah, entendi. Dependendo do volume que você pega. Dependendo do volume também, se você pega, por exemplo, R$1.000, aí
vai ser uma taxa um pouco maior, porque o volume de crédito também, né, você sabe que as estruturas, elas são caras, né, as estruturas financeiras de fundo e tudo mais, então a rentabilidade vai ter que minimamente pagar ali a operação. A gente, inclusive, falando sobre isso, a gente empresta de R$ 500 até R$ 2 milhões. Então, é um range bem farto ali, né? Bem gigante ali, justamente para atender todos os tipos de públicos que possuem ativos digitais. E aí, o que acontece? Então, o cliente ele pode a qualquer momento adicionar esses ativos, né? Fazer esse reforço, né? E aí, automaticamente, ele pode liquidar o próprio contrato dele também utilizando os ativos digitais, né? Então, a qualquer momento ele fala, não, eu quero quitar meu empréstimo, pode vender parte da minha cripto, né? Pode vender parte ali da minha garantia. A gente vende se ele entende que, por exemplo, já aconteceu isso, principalmente ali em 2021, quando a gente teve aquela subida exponencial do Bitcoin, né? Então, um cliente que pegou ali basicamente um contrato no começo do ano, liquidou no fim do ano, o crédito saiu de graça, basicamente. Que a valorização do ativo pagou o crédito, pagou os juros e ainda sobrou dinheiro para ele retirar e ter uma valorização Olha no que coisa final. boa, hein? Acho que eu vou botar minha carteira aí, hein? Bem interessante, é diferente, é um Muito produto bem, interessante. Não, e bem quando você diferente. olha Assim. também taxa de mercado, né? Assim, hoje com o crédito com garantia de imóvel, que é a menor taxa que a gente tem, vocês ainda batem, né? Assim, pela 1,09 ainda bate, né? E bem bacana, bem bacana. E esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente presta de 1,09 a 2,99, né? O pessoal sempre olha no último, né? Pô, mas 2,99 é muito caro. Só que assim, todas as nossas taxas são as menores. A gente sempre tenta bater com uma menor taxa de crédito, de juros ali, naquele range específico. Por exemplo, quem que pega hoje uma taxa de 2,99, né? Que é a nossa maior taxa? O cliente que está pegando ali R$ 500, R$ 1.000, por exemplo, com 60% de LTV usando algum outro colateral alternativo, usando uma moeda mais volátil. Então, se você pegar esse perfil, é uma pessoa que está pegando R$ 1.000 ou R$ 500, primeiro que a gente é o único produto que, de garantia, que atende esse volume. Esse volume é muito pequeno. Então, se você for pegar um produto tradicional de garantia, um crédito com garantia imobiliária, por exemplo, geralmente está ali entre o mínimo é R$ 30 mil, R$ 50 mil. Você pega um automotivo, o mínimo vai ser ali 5 mil, 10 mil reais, dependendo da empresa. Então, assim, para quem com garantia, R$ 500, R$ 1.000, 1.500, não existe. Né? A gente é o único que faz isso. Ou se existir, eu desconheço. Se o pessoal estiver ouvindo aí, quiser colocar depois nos comentários, fiquem à vontade. Então, esse é um ponto. Então, geralmente, quando você está querendo esse range ali, R$ 1.500, R$ 2.000, é o microcrédito que a gente chama, né? Você vai ter que ir para o mercado sem garantia. Então, assim, você tem uma alta taxa de rejeição, né? A maioria é negado, não tem o crédito. E quem tem o crédito vai ter ali 5% ao mês, 6% ao mês, 7% ao mês. Então, o nosso produto está dando 2,99% ao mês. Então, assim, é a menor taxa de juros do país nesse range, nessa faixa. Né? Então, a gente sempre trabalha com as menores taxas baseado nas faixas que a gente atua atualmente. Né? Então, é um pouco disso. Não é quem está pegando 100 mil, colocando Bitcoin 30%, não vai ter uma taxa de 2,99%. Então, Agora, tem que entender cada faixa que a gente trabalha. muito legal, Rafael. Aí, eu vi que vocês, né, tem muito além, né, do Bitcoin, já um monte de outros ativos e tal. E essa febre agora, cara, de, por exemplo, você pega aí recebíveis tokenizados, né? Vocês vão começar a usar esse tipo de ativo digital também como garantia em algum momento? Aí você tocou num excelente ponto também, que é esse movimento de tokenização, né, no geral, esse movimento que assim, a gente ouve falar quase todos os dias agora, CVM com sandbox de tokenização, e até fazendo uma observação aqui, né, o nosso FDIC, né, o nosso fundo que faz o fundo de toda a nossa operação, ele é um produto que está dentro do sandbox da CVM, né, então as cotas do nosso FDIC são as primeiras cotas a serem tokenizadas no país. Né? Então, a gente tem o único FDIC tokenizado dentro desse produto sandbox da CVM. E a gente enxerga com muito bons olhos a tokenização. Né? Isso é um produto que é um movimento, na realidade, né, de transformação digital. O pessoal costuma falar muito de tokenização, você está criando um monte de ativos que já existem, mas eu gosto de enxergar a tokenização tirando todos esses rótulos. Né? Eu não gosto de colocar rótulos em nada, porque gera aquele time do contra, aquele time a favor. No final, o que a gente está fazendo é criando tecnologias para produtos que são mais arcaicos, né? Então, o que eu vejo com a tokenização, na prática, é justamente uma melhoria tecnológica em produtos já consolidados. Né? Que nem eu falo. Um exemplo que eu dou o pessoal costuma falar, não, tokenização imobiliária, né? Então,
pô, se eu tenho um token, eu sou o detentor daquele token. Então, por exemplo, se um hack entra na minha carteira, pega o meu token imobiliário, agora ele pode morar na minha casa? Não existe isso, né? Nunca vai existir um negócio desse. Ele é justamente, não é esse o benefício da tokenização, né? Não é para isso que ela existe. Na prática, ela existe que ela consegue substituir ou evoluir muito do que hoje a gente tem em sistemas cartorários tradicionais, a transparência das transações, né? A verificação que hoje ela é muito restrita, né? Então, por exemplo, uma transação que eu fiz ali num sistema lá do interior de São Paulo, num registro de imóveis, eu não consigo acessar para aquele cliente que está fazendo uma negociação no Rio Grande do Sul ou até na Índia. Está lá na Índia fazendo uma negociação, pô, se você tem um sistema descentralizado e que é totalmente transparente, é muito fácil de conversar entre todas essas pontas, né? Da mesma forma que a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente conseguiria ter ali uma transparência e uma velocidade nas negociações. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o que a gente enxerga com muito bons olhos essa questão de tokenização, seja ela com antecipação de recebíveis, né, que inclusive é algo que a gente está acompanhando ali a CVM, alguns movimentos da CVM nessa linha, que se ali de fato é o que pode ser tokenizado atualmente ou não, aquilo tem que ser na prática um ativo ali imobiliário que deveria ir para meios tradicionais, não pode ser tokenizado, entre N outros ativos que estão sendo discutidos ali no sandbox da CVM pelo time da CVM como um todo, né? Que eles são, inclusive, até parabenizar que eles são super ali, esse novo time está super evoluído ali, super antenado em querer, de fato, fazer essa evolução tecnológica, né? Não está igual antes, que era aquele bloqueio eterno ali de todos os ativos, de tudo que envolvia criptomoedas, né? Mas a gente gostaria, sim, de aceitar, não é algo que a gente vai fazer agora, não é o que a gente pretende fazer agora, até porque a regulação ainda ela não é muito clara, né? Então é um tipo de ativo que a gente já, isso no nosso caso, a gente já está sendo muito bem atendido pelo mercado tradicional mesmo, com o nosso FDIC, com o nosso outro instrumento de securitização mais tradicional, mas é algo que a gente enxerga com muitos bons olhos, principalmente para expandir, né, potencializar esse mercado de funding, né, para fintechs que estão começando ali. Eu, por exemplo, passei muito com isso na Noverde também, que a maior dificuldade no início é justamente conseguir funding para a operação, né, um produto. E eu acho que justamente a pulverização ali, a democratização que a tokenização pode trazer, ela beneficia isso, né? Ela consegue possibilitar muito mais empresas a criarem projetos, né? Criarem novos instrumentos de crédito e que beneficia todo mundo no final, porque quanto maior a competitividade, menor a taxa de juros, né? Que você tem no meio do caminho. Então, Cara, não sei se eu fantástico. respondi a sua pergunta. Sim, sim, sim. Cara, já seguindo aqui pro final, cara, tá sendo incrível aqui. Fala um pouquinho também do Real Digital, cara. E aí uma curiosidade, você que é um conhecedor profundo, né, dessas tecnologias novas, na tua visão, por que o Banco Central escolheu o Hyperledger lá, esse Besu, como, né, o blockchain aí, né, assim, para o piloto, principalmente do Real Digital? Conta um pouquinho isso, cara, e o que isso impacta aí o teu negócio? Cara, assim, a escolha de uma tecnologia, ela, principalmente quando a gente está falando de blockchain, né, blockchain privada, né, isso aí são blockchains, você tem blockchains públicas e blockchains privadas, né, ela é meio que indiferente no final, o que você consegue fazer. Eu acho que vai muito mais, por exemplo, por que uma empresa escolhe Red Hat ao invés de Microsoft, por exemplo, para colocar o seu servidor. Um banco usa IBM, sendo que o outro banco está usando ali outro fornecedor, por exemplo. Então vai muito de parcerias, né? Vai muito de incentivos comerciais, principalmente, incentivos comerciais, e claro, o mínimo tem que ser atendido, né? A gente está falando de Hyperledger, tem BN envolvida, tem um monte de grande player envolvido, que assim, são novatos em tecnologia, não são pessoas que começaram ontem, né? Já tem todo um background técnico, e também é o que eu falo, não tem como você errar se você escolhe um grande player. Se errou, todo mundo escolheu, só seguir a onda, né? É o que geralmente essas grandes empresas fazem, né? Mas, assim, na tecnologia em si, não tem tanto diferencial por ser uma blockchain privada. Quando a gente fala de blockchain pública, sim, você tem N diferenças entre plataformas. Mas em blockchain privada, não faz tanta diferença assim o provedor da tecnologia. Pode ser até o Ethereum mesmo ali, privado, pode ser o Hyperledger, pode ser qualquer outro que seja inventado daqui a um tempo, enfim. Não tem tanto diferencial assim. Com relação ao real digital, o que eu acho muito interessante é porque justamente
eu costumo falar, tipo, o real digital não veio para ser uma criptomoeda, não é para competir com o Bitcoin, não tem nada a ver com isso, que é o que muita gente pensa, né? Não, pô, agora que vai ter o real digital, não precisa mais transferir em Bitcoin, não precisa mais de criptomoeda, agora eu também tenho transferência dentro de uma blockchain. São produtos completamente agnósticos, assim, um entre o outro, um não tem nada a ver com o outro, eles usam tecnologias similares, mas um não tem nada a ver com o outro. É a mesma coisa do que você falar, por exemplo, que o produto A ali, porque usa a Microsoft ali, uma empresa de aeronáutica, aí você tem a outra empresa ali que faz jatinho, eles também usam o Microsoft, então eles estão competindo entre si. Não, não estão competindo, eles usam a mesma tecnologia para finalidades diferentes, né? Então, o que eu vejo com muito bons olhos o real digital é a questão de que a blockchain te proporciona, né? Que é justamente você ter um dinheiro programável, coisa que o real não é hoje, né? Por exemplo, tentar trazer um exemplo um pouco mais factível aqui para o nosso dia a dia. Se eu tenho uma conta num banco A, por exemplo, eu tenho ali o banco, tem um time de desenvolvedor dele, né? E aí eu falo para aquele banco A, ele está com meu dinheiro ali custodiado na conta dele, e aí tem uma regra que ele fala, ó, eu vou pagar 90% do CDI caso você deixe isso daqui parado por um mês, enfim, a regra lá de investimento que esse banco pode ter. Aquela regra, quem programou foi aquele banco. Toda a lógica, quem está trabalhando com aquele meu dinheiro é aquele banco. Aí você vai para o banco B. Cara, você tem outro grupo, outro time de desenvolvedores, outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa de uma forma diferente, mas que no final é o mesmo produto. Aí o C, o D, só que o do D aqui está de um pouco diferente do A e começa cada grupinho tem desenvolve da sua própria forma como que ele vai lidar com aquele dinheiro. O que é legal do real digital que ele padroniza tudo. É o que a blockchain faz, né? A blockchain ela padroniza as coisas. Então, por exemplo, eu consigo criar um contrato inteligente, né, que vai falar o seguinte, ó, eu vou deixar isso daqui travado custodiado nessa plataforma e ela vai me pagar 1,2% ao mês. Tá aqui o código e assim funciona. Todo mundo consegue ver, todo mundo entende que aquele contrato vai ser igual para todos. Todo mundo consegue plugar naquele contrato, tirar daquele contrato, fazer um monte de coisa em cima daquilo, ou seja, você consegue deixar o dinheiro muito mais inteligente sem depender de um monte de intermediário. Então, isso no final vai baratear muitas coisas. Por exemplo, fazer IoT, que é uma coisa que a gente está vendo um crescimento absurdamente alto, de eu ter um contrato que está no meu carro, já passa um posto de gasolina, que ele abastece, já faz um monte de coisa, já faz um check-up ali, vê se o meu carro está com problema ou não, passando no pedágio, um monte de coisa que hoje você depende de N empresas, cada uma com o seu jeito de fazer, cada uma com o seu... Você consegue agora programar isso, deixar isso centralizado e baratear muito o custo, né? Porque você não precisa de intermediários para quase nada, né? Então, os intermediários, eles vão se tornar, isso é a minha visão, tá? Já não é mais RISPAR, não é agora minha visão de computação aqui. Eu acredito muito que a intermediação ela não vai mais acontecer para criar as coisas, né? Como a gente vê hoje, por exemplo, passar num pedágio e ele descontar ali do meu, tem a empresa A, eu tenho a empresa B, eu tenho a empresa C, fazer o meu sem parar ali, fazer o meu, se tem o nome, desculpa, não gosto de falar o nome de marca, mas tem N outras empresas fazendo isso. Aquilo pode muito bem ser substituído por um contrato inteligente, né? Sem custo ou com um custo muito pequeno, que não dependa mais de muita empresa fazendo isso. Porque isso está intrínseco na própria tecnologia do financeira do país. E aí a inteligência das empresas financeiras não são mais para construir esse tipo de solução, mas como que você integra todos esses contratos de uma forma inteligente para conseguir trazer um produto melhor para o teu cliente, né? Então, vai ser muito mais um trabalho criativo do que um trabalho ali de processos ali burocráticos mesmo, sabe? Você elimina a burocracia. Então, essa é como eu enxergo a vantagem do real digital, não só o real digital, mas qualquer tecnologia que a blockchain permite criar, né? Ô, Rafael, cara, para a gente Vai fechar ser com chave de fantástico. ouro, cara, o que você indica aí para a turma, cara, para se atualizar? Você acabou de falar, nossa, é uma mudança bem grande, né? Como é que você está fazendo para se manter aí atualizado de alguma forma? O que você pode deixar para a turma aqui para seguir bons exemplos teus aí, ou dicas do que você já leu, do que você já estudou, por favor, cara? Cara, é só perguntar para o chat GPT, ele te responde tudo. Assim, Boa, uma coisa boa, que Rafael. Mas tá o desatualizado, a gente quer chat saber GPT, desse ano. o chat GPT, não, eu tô brincando, porque assim, o
que eu quis dizer com isso é que eu acho que a blockchain, até falando um pouco de tecnologia em si, ele é um impacto muito menor do que o impacto da inteligência artificial, eu acho. Então, eu acho que, assim, pensando em escala de magnitude assim, de mudanças no mundo, né, mudanças ali de culturas mundiais, de culturas de décadas ali, de até assim, sei lá, centenas de anos e tudo mais, eu acho que a inteligência artificial ela tem um potencial muito maior de impactar a um período muito mais curto, né? E eu acho que o blockchain, cripto, etc., eles vão ser ali um potencializador das coisas. Então, quando você está falando agora de uma inteligência artificial, onde é uma inteligência que, pô, ela roda global, roda na internet, 24/7, só depende de tecnologia, não depende mais de nada, você tende a procurar produtos que também estejam ali no mesmo patamar. E criptomoeda nasceu disso, né? Criptomoeda é o que eu falo, é o ouro da internet, né? Ele não depende de A, B, C ou D. Então, as criptos, no geral, elas estão girando em torno disso. Então, eu acho que a cripto ela potencializa essa mudança de cultura que a gente está vendo. Para se atualizar sobre isso, assim, eu já olho isso todo dia, né? Eu trabalho com isso, basicamente, mas eu sempre recomendo procurar, tem cursos, a gente fez um curso muito interessante ali junto com a B3, né? Tem um Como Investir em Cripto na Bolsa, a gente fez junto com o pessoal da Block Trends, a B3 e tudo mais, que ensina do básico, bem para quem não sabe nada de cripto, entende só o ABC mesmo, até um pouco mais avançado, né? Vai chegando ali um pouco como que funciona cada ativo, como que o detalhe de cada um, e um parênteses muito importante, a ideia que eu sempre gosto de passar em cursos, às vezes que eu leciono, que eu participo, é justamente na linha de tecnologia, né? Entender a revolução da tecnologia. Então, não vá nesses cursos de ganhe 1000% em 2 semanas, né? Ah, não, como que ficar rico investido nessa nova criptomoeda aqui que ninguém está falando? Nossa, Rafa, você tirou, assim, é o que eu sempre brigo. As pessoas precisam entender a história da tecnologia para poder Exato. entender como que ela impacta. São ciclos, desde a primeira Revolução Industrial. Então, isso eu sempre falo, né? Porque a tecnologia sempre impactou e mudou toda a sociedade, mudou todos os empregos, mudou tudo, né? Então, você precisa entender a história inteira para entender onde a gente está agora, para onde que a gente está indo, né? Fantástico, adorei esse ponto aí, ó. Exatamente. E até evitar cair em fraude, né? Que é o que mais tem muita fraude. A gente sabe que quando envolve tecnologia que é nova, disruptiva, o que mais acontece é surgirem fraudadores, né? Então é alguém prometendo ali investimento acima da média, dinheiro fácil, né? 5% ao dia, meu, aquelas coisas que todo mundo sabe que é absurdo, que não é impossível de fazer. É o que eu falo, o brasileiro ele sabe que está numa pirâmide, mas ele quer arriscar, ele é um apostador, né? Ele, não, eu vou tentar me fingir que eu não estou. Mas, assim, procura de fato entender a tecnologia, entender o potencial da revolução que a tecnologia causa, né? Que nem eu falei aqui da inteligência, eu brinquei até com o ChatGPT, porque pô, a gente está vendo aqui em 6 meses, nem 7 meses que surgiu a plataforma, olha o que ela já impactou, que ela já está mudando, praticamente ela mudou como que as startups, as empresas ali, as big techs, todo mundo trabalha e foca, Quantos né? empregos acabaram, né? E quantos Quantos novos empregos acabaram? surgiram, né? Exatamente. Então, assim, E é o é mesmo muito nessa ciclo, linha. desde a primeira revolução, é isso que eu falo, assim, Uhum. tecnologia chega, ela vai mudar, ela vai acabar com vários empregos, vão surgir outros, vão impactar a sociedade como um todo, e a gente precisa estar preparado, né? Exatamente. E aí já tem surgido aí um monte de fraude usando GPT, né? Não, o chat GPT aqui, pô, criou um algoritmo no chat GPT que ele conseguiu 3% ao mês, coisa que ninguém está vendo. Então, assim, é o que eu falo, não vá pela sede ao pote ali, tentar pelo dinheiro. Lógico que todo mundo ali, ninguém aqui é hipócrita, todo mundo está buscando realmente alguma coisa para impactar, para tentar capitalizar mais, tudo mais, mas tente entender o que está por trás, o impacto, né, que aquela tecnologia causa e não caia nesses. Se viu o carinha ali no YouTube, lá com um rostinho lá de susto, com 1000% em 5 dias, cara, já bloqueia. Nem assiste esse vídeo. Tenta ir muito mais pelo lado educacional mesmo. E é isso assim, que eu recomendo mais para as pessoas, para evitarem cair em golpes, Muito bom, principalmente. Rafa. Papo delícia, papo que eu amo. Acho que eu ficaria aqui, ó. Já está convidado para voltar mais vezes, para falar de tokenização também com a gente aqui. Amei aqui te receber. Obrigada aqui por você ter vindo. Eu que Tá? agradeço, Patrícia e Marcelo. Muito bom participar e precisando só chamar. Venho com o maior prazer, sim. Legal, Valeu. cara. E sucesso infinito aí, né? Pô, tá claro que vocês estão só no começo aí de uma jornada de sucesso incrível, né?
Então, parabéns. Eu já vou Visão. até me convidar, quero ir aí conhecer. Pode vir, tá convidado já. Os dois já podem vir a hora que vocês quiserem. Parabéns, porra, pela visão e pela ter colocado tudo isso no ar, né, cara? E, puta, fantástico, cara. Parabéns mesmo. Um grande abraço aí. Obrigadão pelo papo. Muito Obrigada, obrigado. Um gente. abração. Tchau, tchau.